A Até gente agora. repete. Eu Agora apertei, mas não começou. foi. Então, Agora Solta a vinheta. começou. Solta a vinheta aí de novo. Começou Vai. agora. Solta a vinheta. Vocês não botaram a folhinha, não, né? Folhinha. Ah, Hoje, do livro? hoje tem folhinha, Elisa? Eu já Não, nem me lembro. não. Eu estou Hoje começando não outro tem folhinha, capítulo. não. Tá. Então tá, hoje no Mundo Maior, capítulo 4, estamos começando ele. É que eu não me lembro de ter folhinha no Mundo Maior, não, né? Não, se tivesse folhinha, eu tinha anotado aqui. É estudando o cérebro, gente? Isso. Isso. Estudando essas minhocas. difícil. Que nem os cientistas, é um capítulo difícil, que nem os cientistas até hoje entenderam ele, né? Imagine nós. Tirar de letra. Estudando as nossas cobrinhas. Eu estou baixando aqui, tá? Para eu poder acompanhar. Tá. Qual é o Capítulo 4, estudando o cérebro. capítulo 4? Isso. Deixa eu entrar aqui. Dois. E são longos, né? Os capítulos. São. O André Luiz é uma coisa interessante, não só o André Luiz, né? O Kardec também. O Kardec fez o livro dos Espíritos que eu acho maravilhosa, aquele tipo de estudo, que é pergunta e resposta. Né? Estudando o cérebro, tá aqui. O André Luiz fez capítulos pequenos e capítulos longos, quer dizer, mas tudo bem. O negócio é que o assunto deve render muito. Importante para nós é que ele fez. Vamos lá? Vamos. Então, hoje o estudo é No Mundo Maior, tá? Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito André Luiz. Nós estamos, nesse momento, iniciando o capítulo 4, que se chama Estudando o Cérebro. Podemos, Afrânio? Podemos. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Só para todos lembrarem, tá? O Calderaro está num hospital. Calderaro é o mentor do André Luiz nesse livro, escritor. Está Calderaro e André Luiz num hospital de encarnados. Há um encarnado, tá? Doente, e há um desencarnado também doente juntos. Né? Estão acoplados um no outro. Né? Uma obsessão mesmo legal. Né? Por motivos que nós vamos saber aqui agora. Então, o Calderaro foi lá para cuidar dos dois. Agora ele está com a mão, né, espalmada aqui sobre a fronte, na testa do encarnado, e vai, né, agora explicar ao André Luiz o que aconteceu. O que eu achei legal aqui é vigorosos fluidos de vida renovadora. Eu não sei o que isso significa não, viu, gente? Mas vigorosos, né? Porque essa questão do passe, a gente sempre gosta de falar sobre isso aqui no estudo. Né? Que nós temos a mania, passe isso, passe aquilo. Passe, quem dá, é o mundo espiritual. Nós somos simples instrumentos. Mas nós, como simples instrumentos, temos que nos preparar para ser esses instrumentos. Tá? É um bom pensamento, uma boa alimentação, uma caminhada ou uma corrida, né, Consuelo? Opa! Essas coisinhas que assim nos desliguem, tá? E nos façam estar aptos, olha só a palavra, aptos a ser o instrumento do alto para o passe. Tá? Como é que o passe funciona? O espírito vem, passa por nós os seus fluidos, que junta aos nossos fluidos animalizados, de animais mesmo, para transmitir ao paciente. Porque só os fluidos espirituais dos espíritos não daria certo, porque são muito finos, sutis, finos não, sutis. Tá? Nós, né, precisamos desses fluidos sutis junto com outro que, como é que se fala, entre em frequência conosco. Exemplo, viva o Missionário da Luz. Tem um senhor desencarnando, o Alexandre é chamado lá às pressas, vai lá
e fala, ele precisa de uma sobrevida de mais 150 dias, ou seja, dá uma esticadinha lá no projeto reencarnatório do cara. O Alexandre sabe o que está fazendo, né? Mas na hora de dar o passe, ele fala para uma pessoa lá, o fulano, nós estamos precisando aqui de alguém que possa nos auxiliar. O que é que significa esse nos auxiliar? De algum encarnado. E ele fala, no outro quarteirão tem o Afonso, que está até acostumado, traz o Afonso aqui. O Afonso é um encarnado que vem em espírito desdobrado, de onde o Alexandre se utiliza dele para ajudar o enfermo, o Antônio. Tá? Então, essa questão de fluidos, de como é, como não é, nós costumamos muito ver as pessoas falar isso é aquilo, é isso, é aquilo. Olha, só quem sabe são os encarnados. Os desencarnados, tá? Nós encarnados somos simples instrumentos e devemos nos portar como tais e procurar nos melhorar para que sejamos bons instrumentos. Isso é o mais importante, certo? Alguém quer comentar? Eu estava vendo aqui vigoroso. Tá? Um dos sinônimos de vigoroso é saudável. Então, são fluidos saudáveis de vida renovadora. Aí pega o afrânio, vai pegar está com o fluido do afrânio, que não é nada vigoroso. Mas para alcançar um enfermo, infelizmente, é assim, porque né, encarnado com encarnado. Aí vem um fluido saudável para juntar e fazer a dosagem certa para melhorar o paciente. Né? Bom, alguém quer comentar algo sobre isso? Então vamos lá. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Então, aí a história dos dois, porque um está obsediando o outro. Um é vítima, o outro é algoz. Mas só que o que desencarnou passa a ser algoz agora e o encarnado vítima. Tá? Isso é outra coisa que o Chico Xavier também fala. Olha, com espíritos desencarnados, nós não podemos, tá? Nós não podemos encará-los, desafiá-los, não. Porque nós estamos em desvantagem. Então, o melhor que nós fazemos, tá? É quando sentimos alguma aproximação, é a famosa prece. E durante o nosso dia, trabalho no bem, não é isso? Fazer coisas assim que perante a vida espiritual sejam proveitosas para nós, que aí sim, realmente os bons espíritos vão poder nos ajudar e os maus espíritos não vão gostar das nossas, né, do que nós estamos fazendo, praticamente deverão se afastar. Se não se afastar, pelo menos vão ficar um pouco isolados, né? Assistindo coisas contra a vontade deles. Tá? Então vamos lá agora. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos, numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe, que passara a tutor, o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Eu fico imaginando, hein? Fico imaginando, o quê? Pô, fiquei várias noites acordado para cuidar de você, né? Tive que te botei na escola, é isso? Quer dizer, ele está negando com um motivo e o outro está sendo ingrato, digamos assim, né? E mesmo que ele tivesse direito, realmente o patrão já passou a ser tutor dele, né? Mas somos nós, infelizmente, né? Tanto de um lado como no outro. Propiciar-lhe vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado.
Até ali guardaram a conta de um filho, que lhe reclamava contínua assistência. Instalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda. Tirou a importância vultosa a que se supunha com direito, deixando intacta regular fortuna que despistara a polícia no dia imediato. Tá vendo só, gente? É um conselho para nós, viu? Quem tem muito dinheiro aí no grupo, que eu não tenho, aquele dinheiro debaixo do colchão, bota no banco que é mais seguro, tá? Não deixa debaixo do colchão, não. Debaixo do Elisa colchão mesmo, tem né? estrado. Ela... Debaixo do colchão foi... é um estrado. Né, seu Afrânio? Ele foi muito ingrato, né? É, muito ingrato. Mas é aquela história de nós que somos pais, né? Os pais e as mães. Puxa, eu fiz tanto por você, dei tudo para você, dei educação, dei isso, você agora faz isso comigo? Pô, se deu porque quis, está dado. Né? Então, os dois aí têm a sua culpa. Né? Um, a culpa do egoísmo, da vaidade porque deu, e o outro porque está querendo receber, quando, na realidade, entre aspas, não tem muito direito a reclamar. Né? É ingratidão mesmo, né? É. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo. E, fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros. Providenciou arrolamentos laborosos. Requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Aí a gente vê, né, que quantos crimes já aconteceram assim, né? Nós, a humanidade. São vários. A gente tem qual outro? Tem um livro, acho que é o Ação e Reação, que também tem uma história. Daí são várias histórias assim de crimes que a gente nunca ninguém descobriu, né? Mas sempre houve, né, uma mente. Essa aí não é o passo que é vigoroso, não. A mente que é vigorosa, né? No mal, né? É verdade? Boa noite, Carol. Mas vamos lá, né? Você vê que tá toda uma trama aí. Oi? Boa noite, Carol. Boa noite. Há toda uma trama envolvendo esses dois aí. E nós, quantas tramas nós também já desenrolou conosco. Afrânio, é só porque eu não... Deixa eu te perguntar uma coisa, Afrânio, que eu não peguei o estudo no início, só um resumozinho. Esse rapaz, então, matou o dono da loja, desse lugar, que ele era criado como filho, mas ele não era filho legítimo, não, é isso? Não. Ele era criado como filho, né? O cara deu educação a ele, cuidou dele desde a infância, né? O Fal fala aqui, tá?
e ele vai e mata o cara, né? Para roubá-lo, né? Não, o que ele roubou ali foi só o que ele achou que ele tinha direito. Né? Vamos supor que o cara tinha lá no cofre 100 mil reais, ele achava que tinha direito a 20 mil. Por isso que não pegou para ele, porque o dinheiro praticamente estava todo no cofre, né? Ninguém é muito dinheiro, não ia notar que alguém tirou uma pequena parte, que pode ter sido grande essa pequena parte, nós não sabemos, né? Mas ao ponto de ele conseguir, ele vai contar a história dele, que ele vai melhorar de vida. Aí esse empresário começou a obsediá-lo na vida. Tá. É isso aí. Quer dizer, é isso aí que começou há um capítulo atrás, onde nós fizemos um estudo do cérebro. Né? Tá lembrado? Você começou nesse estudo, não foi no final desse estudo. E é esses dois aí que estão que o Calderaro está usando para ensinar o André Luiz, né? Tá? Então é isso aí. Você não viu, mas fala, Cláudia. E ele ainda faz uma de bonzinho com a esposa, com os filhos. Você vê, tem um livro do André Luiz, que eu não estou lembrando qual o nome, que o cara botava. Todo dia o cara tomava um pouquinho de vinho com um pouquinho de veneno. E todo dia ele ia aumentando a dose. Olha só. E depois ele queria matar uma pessoa, pegou ele que já estava assim, com força suficiente de beber o vinho com uma determinada dose de veneno, botou um copo para ele, um copo para o cara não estava acostumado, morreu. E ele pareceu ser um infarto. Naquela época, a polícia não tinha toda a perícia, não tinha toda essa técnica que tem hoje. Né? Aqui o André Luiz está nos mostrando mais um tipo de crime, né, que acontece aí nas sombras da noite, que a gente nunca toma conhecimento. Mas Deus tem olhos em todos os lugares, não é isso? Sim. O olho de Deus, o melhor olho de Deus, o olho que, né, é a nossa consciência. Verdade. Nós sofremos com isso. Tá? Então, aqui mais um caso, tá? Da onde está saindo, né, esse caso de obsessão aí. Tá? O algoz hoje foi a vítima de ontem. Geralmente é sempre assim. Mais alguma coisa? Tá bom. O mentor estampou diferente brilho no olhar. Fez pequena pausa e acrescentou. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde ludibriar a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a seguir. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era sobre um muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando os títulos bancários. Então, veja bem, o cara era assediado o tempo todo. Não tinha paz. Não tinha paz. Então, como é que ele fazia para conseguir um pouco de paz? Ele se envolvia nos negócios, né? Que tirava ali a atenção né? Aliás, prendia ali a atenção, né? Prendia ali a atenção. E nesses momentos do negócio, que ele estava negociando, é que ele tinha um pouquinho de paz, porque ele cortava um pouco essa ligação com o obsessor, com a vítima dele, o algoz agora. Né? E às vezes eu fico olhando, porque eu gosto de observar no nosso mundo aquelas pessoas que trabalham 14 horas por dia, 16 horas por dia. Dá para pensar, não dá? E eu conheço. Né? Sempre que eu leio, meu Deus do céu. Né? Eu me vejo também nisso. Só que eu não sou muito fã de trabalhar depois da hora, não. Eu nunca fui. Amanhã eu vou trabalhar, mas detesto trabalhar sábado. Por motivos de necessidade mesmo. Ou então a pessoa começa a arrumar uma outra coisa também. A pessoa fica, às vezes, fanática numa coisa,
E, de repente, isso pode ser causado por a falta de paz devido a uma ação dessa, de alguma perseguição dessa. Como nós não estamos vendo o outro lado, nós estamos vendo do lado de cá, tá? A gente não pode afirmar nada em relação a isso a todos, mas eu acho que a maioria tem alguma coisa a ver com isso. Que a pessoa quer porque quer, dia e noite está naquilo. A falta de paz que falta nele, ele quer, né, esquecer, trabalhar, ou então praticar um esporte direto, correr o dia inteiro. Né, Conselho? Estou perdida. Mas, senhor Afrânio, me diga uma coisa, e esse comportamento é induzido pelo obsessor ou é ele mesmo para distrair a própria consciência que não está em paz? Para ele mesmo, para distrair, ou seja, é uma fuga. Ah, sim, é uma fuga, entendi. Ele procura uma fuga. Por isso que eu estou falando, existem vários outros setores que a gente vê aquelas pessoas super... Né? E geralmente a psicologia, os psicólogos, sempre falam que aquilo é uma fuga, realmente. Só que o psicólogo está vendo o lado de cá. Não está vendo o lado de lá. E por que essa fuga? Olha aí o Espiritismo nos mostrando. Lógico que isso não é com todo mundo, tá? Por favor. Mas com muita gente é assim. Tá? Procura algo para prender sua atenção, para poder ter paz. Olha essa coisa interessante. Mesmo que esse algo também lhe dê dor de cabeça. Mas é melhor do que o aborrecimento, como é que fala? O sofrimento que está tendo no assédio. Já imaginou? O tempo todo alguém, né? Não deve ser mole. De vez em quando eu peço licença ao meu obsessor. Eu falo, por favor, esse final de semana, vá para a praia, vai para casa de campo, um hotel pousada, lá, um hotel fazenda, tá? Eu estou precisando descansar um pouquinho. Mas Afrânio, independente desse caso, existem pessoas que gostam de trabalhar, trabalham porque gostam e acabam se acostumando com aquela rotina de trabalhar, e quando elas param de trabalhar, aí que elas se sentem sem nada para fazer, ficam desesperadas, né? Também tem esse caso. Mas essa pessoa que trabalha porque gosta, você não vê aquela aflição no trabalhar. Eu vejo isso na rua. Ela, de qualquer forma, né, seu Afrânio, não abandona a família, consegue encontrar um tempo para dar assistência à família, para ter um modo de vida. Aquele que fica só naquela obsessão do trabalho, ele pode estar sem paz por um momento, por algum fato, como é no caso aí do que está sendo dito aí. Ali foi na presente vida, mas pode ser de outras vidas também, não pode? Pode ser de outras, claro. Né? Mas eu digo assim, a pessoa que vai lá, agora é minha hora de trabalhar. Vou trabalhar, tenho coisas para fazer, tem famílias que dependem de mim, tipo quando o cara é dono de negócio, ou quando ele trabalha para um patrão, e depois chega a hora, agora eu vou para minha casa, vou descansar, vou ver minha família. Mas o cara se acostuma com essa rotina, essa vida, ao ponto de quando ele para, ele sente falta dessa rotina. Não, certo. Tanto que muita gente, quando se aposenta, infelizmente desencarna, né? Isso é certo, sim. Você está certa. Mas o modo, sabe, Santinho Cláudio, o modo que se apresenta a pessoa que é assim, daquela que está fugindo, que está realizando uma fuga psicológica, é muito diferente. Entendo. Tudo bem? A pessoa que está na fuga. Olha só, eu não vou citar nome, mas eu conheço um cara que você chega na firma dele, domingo, meia-noite, 1h da manhã, enquanto ele não cair na cama de sono, ele está trabalhando. Entendeu? Você sente que realmente parece que ele está fugindo de algo. Eu, quando li esse livro há anos atrás, eu logo pensei nessa pessoa. Ele não para. E ele fala que ele é incansável. Não é que ele é incansável. Ele não tem a paz, coitado. É isso aí. Agora, eu não sei se é o motivo dele, é uma obsessão, mas realmente é uma coisa muito estranha aquilo. Não liga para a família, não quer saber de mulher, de filho, de neto, né? Quer saber de trabalho, né? Pode ser obsessão, mas também pode ser infelicidade com relação à organização família,
o rumo que a vida tomou. Tem pessoas que não. A família é para você aprender a conviver e melhorar, mas tem gente que não consegue conviver. Mas a mulher dele, você já viu aquela música da Amélia? Ela é 1000 vezes mais que a Amélia, tá? Que ama ele, adora ele. E realmente a gente fica perguntando o que é que ela vê nesse cara que nem atenção dá ela. Mas deixa isso pra lá, é a vida dele. Fala, Cláudia. Eu ia falar que também isso pode ser um vício, né? Que a pessoa acaba viciando em ficar trabalhando direto. A Elida falou. O vício traz também obsessor. Igual o vício da bebida, o vício da droga, maconha, seja lá com cigarro, porque a pessoa se vicia naquilo que tira ele a bebida. Se você beber demais, a pessoa até sai de si, né? Fica fora aí, ela se sente mais livre para tirar realmente a paz, que está sem paz, né? Sem paz, aí a bebida traz a paz, a bebida em excesso, lógico. Eu acho que virou vício, né? A gente afirmar uma coisa, é difícil porque é o que nós estamos falando. Só o plano espiritual que pode afirmar, entendeu? Só o plano espiritual. Né? Fala, Zé. Fran. Tem também aquela parte de que o cara não quer voltar à vida que tinha, quer dizer, não quer perder tudo. Então, conheço gente assim. Então, o cara não quer perder, o cara quer continuar naquilo, e para ele, o continuar naquilo é continuar trabalhando, continuar ganhando dinheiro. Esquece o restante. E ele acha que está dando para a família aquilo que a família necessita. Não dá o carinho, não dá o afeto, não dá o amparo, mas dá o material. Conheço muita gente assim. E você me lembrando de um caso que tem no ação e reação, só que era um pouquinho mais que isso. Que o cara era agiota, os sobrinhos, não me lembro se foi sobrinhos, sei que mataram ele, né? Para continuar o trabalho dele de agiotagem. E ele ficou no plano espiritual, né? De uma certa forma, ajudando eles a continuar a ganhar dinheiro, porque também aquela família só pensava em dinheiro. Então, nossa, em reação, mas eu não estou lembrando bem o caso, não, mas é isso aí. Tem aí a ver isso aí, como a pessoa trabalha com aquela finalidade X, não é trabalhar por amor, né? Trabalhar por amor é uma coisa. Trabalhar com essa ganância, ambição, a desmedida, já é outra coisa. Aí sim, pode atrair realmente entidades afins, né? E por amor também. Quem trabalha por amor vai atrair entidades afins. Não é isso? Exatamente. É um negócio mesmo. Você bota o caso do cientista também. Né? Muitos cientistas aí deram a vida, né, trabalhavam de sol a sol, sem parar, sábado e domingo, por quê? Tinha uma determinação. Né? Até mesmo muitos vêm do mundo espiritual com essa determinação. Missão, né? Missão. Né? Então é difícil até de você deixar, porque essa determinação, essa missão faz com que você seja impulsionado, né? Então você vai adiante até você determinar aquilo que você tinha que cumprir. Então, complicado. É difícil, é que eu estou falando o tempo todo aqui. Só o plano espiritual que pode. Não é matemático. É matemático. Fran, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa vingança que eu acredito que, por nós já termos reencarnado várias vezes, acho meio difícil não termos obsessores, ou, como falam, justo cobradores, né? Que eu escutei isso uma vez. Logo eu. Não, justos cobradores. Então, essa vingança do obsessor, essa cobrança que ele acha que ele tem direito de fazer mal ao outro porque o outro lhe fez mal, não é um jogo cíclico, porque, de repente, em outra encarnação, esse outro obsessor que foi vítima desse que ele agora está atrás, não teria feito mal a ele em outra encarnação também? Entendeu? Tenha trocado de lugar. Vai, estou entendendo. Você tá falando. Vai ficar nisso aí até uma hora que a espiritualidade falar basta. Tá. Basta. Nós falamos sobre o livro Pares em Redenção aqui um dia desse, né? Do cego e do sem perna, né? A espiritualidade não conseguiu convencer os dois a serem amigos. Um precisava do outro. O que tinha perna era cego.
que não tinha perna tinha um olho. E os dois viviam pedindo, eram, né, moradores de rua, aqui no Rio de Janeiro, pedindo, até que desencarnaram. E passaram a ser amigos. Só que aquilo ali era uma briga de mais de 4 séculos. Não é isso? Então, aqui nesse livro mesmo, aqui no capítulo 5, eu não devia falar, mas vai haver a espiritualidade vai falar, chega. Só que não dessa forma que eu estou falando. É porque também, de repente, o outro também, o que foi algoz, não consegue crescer, né? Não consegue melhorar um pouco, porque fica aquele em cima o tempo todo. Mas há reuniões mediúnicas, que às vezes o doutrinador, né, consegue captar do plano espiritual, e eles também já está acostumado a esse tipo de trabalho, fazer o espírito que está incorporado no médium, tá, ter uma regressão de memória. E, geralmente, quando tem essa regressão de memória, esse espírito que está obsediando o fulano, ele vê que na vida anterior ele também, o fulano é que foi vítima dele. Tá? Então, há um monte de nuances aí. Quando a espiritualidade acha que o negócio chega, basta. Né? Dá um jeito. E consegue mostrar que os dois estão errados. Os dois. E nesse caso aí, os dois estão errados. Essa é a grande realidade. Mesmo que o cara negou de pagar o dinheiro, e mesmo que o outro não abria mão do dinheiro, não havia motivo para um matar o outro. Com certeza. É isso? Quer dizer, a espiritualidade vai dar um basta daqui a pouco. E é um capítulo lindo que o Calderaro vai falar no final do capítulo 4 para o André Luiz. Olha, não é brincadeira, não. É muito bonito o que ele vai falar. E nós vamos compreender o que Jesus veio trazer para a gente aqui. Mas não vou falar agora, não perde a graça. Deixa para a hora. Fiquem atentos. Na próxima aula a gente deve estar lá. Ou nas próximas, não sei. O que você está rindo aí, Elisa? Na próxima aula. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou... Uma coisa que me chamou a atenção, que vai falar agora. A outra mulher do que foi assassinada era uma esposa normal, não se falou muito dela, tinha 2 filhinhos, não é isso? Tá? Aí eu vou perguntar a mulherada aí, por que essa espírito aqui é considerado mais evoluído? Vamos lá. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana. Viu? A qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. Alguém aí teve 5 filhos? Encantadores ainda 4. Por cima? É isso aí. Seu Roberto, difícil, foi né? o que se aproximou mais. Eu já falei isso aqui em casa, quase que apanho, né? Tá vendo que esse eu falei aqui? Eu tive 4 para botar mais banca ainda, são gêmeos, 2 são gêmeos. É mesmo? Então, aí eu falo, aqui em casa eu falei, tá vendo? Se tivesse tido 5 filhos, tu era a alma superior, mas só teve 2 aí, olha aí. Então, cara, eu tô para baixo de alma inferior, porque eu só tive 1. Eu sou o lixo da alma. Ah, meu Deus. Isso é brincadeira, tá? Mas eu achei interessante isso aqui, pensei, vou porque mulher de verdade é de 5 para cima, Elisa. Ah, tá. Tá legal. Pois é, ficou faltando. Fiquei devendo 4. Viu só? Quando você for alma elevada, você vai ter 5 ou mais, viu? Tá certo. E tem parto natural, não é cesárea, tem não. Que ser, não, olha só, topo tudo, mas tem que ser encantadores, tá? No clima. Então isso vai custar muito, hein? Porque a moçada só quer um filho, ou nenhum. Então não vai ter alma superior aqui, não, hein? Pois é. A dona Lourdes e a Cláudia estão até caladas, né? Carol. Eu tive 3, tá?
Eu vou ter que reencarnar, porque não pretendo ter nenhum. Aí, Tá Carol, vendo? A Fran, eu não vou Carol, poder ser avó. Que coisa. Ué, Carol, a minha filha Não, tem poder você 33 pode, e eu ainda tem o também não sou Rafael. avó. Ainda tem o Carol, Rafael. Carol, minha bisavó teve 21 e não Deus morreu me nenhuma criança. E morreu primeiro, acho que tinha 17, 18 anos. 21 filhos minha bisavó teve. Né? Gente boa, né? Nasceu Ô, pra parir. Carol, a minha filha tem 33, ainda não tenho netinho, né? Nem sei se vou ter. A minha também tem, e também não pensou só me dar neto de 4 patas. Pegou outra cachorra. E você que cuida, né, Cláudio? Aí vai Assim, pra casa. Aqui tem 3 netinhos, pronto. Então, aqui em casa também, só tem 4 padres. Bom, vamos lá. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu, de certo modo, equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa desde muito dispõe em nossos planos. No livro Missionários da Luz tem um caso desse, só que é questão sexual, né? O cara tinha problemas sexuais, né? Pulava a cerca, etc. E tinha os perseguidores, etc. Mas quando chegava em casa, a esposa dele também era de um nível bem mais elevado que ele, os amigos não conseguiam nem chegar até eles, porque ela, a aura dela, né? Protegia todo o lar. E as preces dela e os amigos espirituais dela. Aí, nesse momento, aquele rapaz lá do livro Missionário da Luz, que tinha um problema na área sexual, ele acalmava um pouco, né? Conseguia acalmar um pouco. Aqui, mais ou menos o mesmo caso, só que ele aqui não é na área sexual. Ele, infelizmente, é um criminoso, mas a esposa, devido à amizade no plano espiritual, ao ambiente que ela cria, consegue dar uma paz a ele. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu vou ver se eu arrumo uma esposa dessa na próxima encarnação. Mas vamos lá. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem, conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino. Desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Então ele está falando uma coisa aqui, né? Sobre a questão daquele lance. Ele ele se manteve, digamos assim, naquela faixa primitiva mesmo do cérebro, ou seja, no porão, lá embaixo, junto. Ele não conseguiu chegar ele está ali preso no inconsciente, subconsciente. Ele não consegue chegar ao consciente, onde o esforço e a vontade, mesmo dele ter praticado um crime, o que é que ele deveria pensar? Meu Deus, já fiz, agora eu tenho que corrigir de uma certa forma. Como eu não posso ressuscitar esse que eu matei, vou trabalhar em prol de outros. Isso tem no livro Voltei, tá? No livro Voltei tem um senhor e quando desencarna, ele é chamado para ir para um plano melhor. E no meio do caminho tinha uma tal de uma ponte iluminada, que aqui não é uma passagem de, digamos, de nível, né? Digamos aqui, de um nível vibratório para outro. Tá? E quando chega nessa ponte, o Dr. Bezerra fala: ninguém baixa seu pensamento, ninguém baixa suas vibrações, eleve seus pensamentos. E ele começa a gritar: eu não posso ir, que eu matei, eu sou um criminoso, confesso, pererê, parará. Aí o doutor Bezerra, calma, né? Aí o André Luiz, não, o irmão Jacó, tá? Curioso, pergunta ao doutor Bezerra, mas por que isso? Aí o doutor Bezerra, olha, ele realmente assassinou um homem. Mas depois ele fez tanto bem para a família e para a comunidade onde ele morava, no trabalho, que ele tem muito, muito crédito conosco. Lógico que ele tem que resgatar essa falta.
Então, esse nosso amigo aqui, ele não criou condições, tá, de mérito, digamos assim. A palavra que a gente usa é mérito, de ter o mérito. Ele se manteve preso naquilo. Não se esforçou. Não usou a sua vontade. Tá? Então, está lá enclausurado. Vamos ver, vamos continuar. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer dar um testemunho aí? Não matei ninguém, não. Ah, então tá bom. Uma barata? Matou uma barata? Ah, mais ou menos. Matei. Barata Então, viu, já. eu é que mato barata aqui em casa. Barata de jeito nenhum, não gosto nem chegar perto nela, fica bem distante de mim. Então, você está devendo que você não está dando chance à barata de evoluir. Quando a gente mata uma barata, ela vai evoluir. Credo. Vou pensar nisso. Vai evoluir para quê? Ser mais barata ainda? Baratão. Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos lá, Luiz. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-me, tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispíritico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Ou seja, as vibrações do desencarnado, olha só, passou a fixar-se na região intermediária. Era onde ele se apavorava, né? Ele não consegue, tirava ali a paz, e ele fazia aquele lance do trabalhar a fuga, porque a zona de combate dele, a área de luta dele atual, de qualquer um de nós, é essa área aí da região intermediária do cérebro, do consciente. E nós, quando estamos aqui na nossa luta, nós não oramos. Quando alguma coisa acontece com a gente, por pior que seja, a gente, poxa, até não agradece a Deus, porque teve força para suportar, mas que vai passar por isso. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Acesso à esfera superior do organismo, ou seja, a parte superior do cérebro. Isso aqui tudo está em cima daquele estudo que nós fizemos do céu, da Arca de Noé. Porão, segundo andar, e lá em cima a janelinha. Como a janela não há uma porta, nós ainda não somos espíritos superiores. Se fôssemos espíritos superiores, não haveria janelinha lá em cima, haveria portas. Mas a janela é onde a gente já pode vislumbrar, tá? Digamos assim, a área divina, né? O divino, né? O mais elevado que existe. Então, nós podemos estar sempre aqui nessa nossa área de lutas, que é a área do consciente. Nós somos influenciados pelo inconsciente, que é o nosso porão, mas nós também já conseguimos, graças a Deus, alcançar essa área acima, né? Chegar na janela e vislumbrar lá fora. E o nosso amigo não. Ele, na área de luta dele, ele não está conseguindo ter paz, não está conseguindo lutar. Então está se prendendo lá no porão. Complicado. Qualquer um de nós, se não abrir o olho, tomar cuidado, pode acontecer. Mas, Afrânio, ele se prende lá no porão porque ele tem medo de elevar-se, elevar e ir para outros andares. Ele não tem força. Ele não tem força. Não tem força. Se lembra da palavrinha em moda, depressão? Lembro. Aí. E ele para se elevar também, ele tem que acertar as contas dele com ele mesmo, né? Ó, ele tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo, né? Que é o porão. Ele não tem condições de subir isso aqui. Por que ele não tem condições de subir? Porque simplesmente ele não está em paz com ele mesmo. A consciência dele não permite. Ele está sempre aqui, ó, uma monoideia, está sempre no mesmo lugar. Ah, tá. E o que acontece? A consciência só vai permitir quando ele aceitar. Quando ele resolver modificar.
Modificar como? Ele vai aceitar o que ele fez? Aceitar não é bem aceitar a palavra, não. Não, é aceitar, ele vai sim. Reconhecer o que ele fez. Entendeu? E o reconhecimento do que ele fez, geralmente ele tem que ser um reconhecimento público para poder ser Ele se entregar, então, Elisa, seria isso? Ele se entregar à polícia? Pode ser. Seria uma solução perante a lei dos homens que, de certa forma, acalentaria um pouquinho o obsessor. Que aí a gente tem que saber realmente até onde vai a gana do obsessor também, entendeu? Entendi. É uma influência ali entre eles dois, uma simbiose relativa a um problema que realmente é muito difícil, porque quem desencarna numa situação dessa, a gente lê em vários livros, leva muito ódio da situação, entendeu? Só oração não dá, né? Só oração ele não ia conseguir. A oração dele? É. Tinha que ser muito, muito honesta, tinha que haver uma mudança muito grande de consciência. Entendi. Entendeu? E é muito difícil. A gente pode botar como exemplo aí o Paulo, hein? Como assim? Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, sim. Por quê? Fez todo aquele mal, depois ele deixou para lá, peraí. Deixou eu seguir o meu caminho. E não olhou para trás. Teve a consciência, ele tinha consciência que tinha feito mal, mesmo porque não sabia da lei maior, a lei divina, sabia das leis da Torá e tal, mas não sabia ainda da lei de Jesus. E quando soube, ele fez o quê? Ele se modificou e começou a fazer o bem. Mas ele sabe que vai ter que resgatar. Exatamente. Por isso que eu estou dando exemplo como Paulo, por exemplo. Também. Que, veja bem, você usou a palavra certa, é aceitar mesmo. Porque a partir do momento que eu me aceito, tá? O que é que eu vou fazer? Vou me transformar. Eu me aceitei assim, aceitei o erro, então eu tenho que fazer algo para melhorar. Tipo um resgate já em vida, conforme o Paulo fez. A Maria Magdala larga a prostituição, a palavra certa é aceitar mesmo. Nós temos que nos aceitar. A autoaceitação é um dos caminhos para a nossa iluminação. Nós precisamos. Aí que está o lance do o conhecimento, do autoconhecimento. Eu fiz. Não tem jeito mais. Já pratiquei. Agora o que é que eu tenho que fazer? Procurar fazer novos atos que ajudem, não vou falar anular, mas que ajudem a minimizar e eu me transformar. É o caso desse cara do Dr. Bezerra, que falou sou um assassino. Mas ele sabia que ele era um assassino. Mas não trabalhou a vida inteira para o bem depois disso? Entendeu? Então, é isso aí, aceitação. O Paulo deu uma guinada. E vários outros exemplos que nós temos aí, né? Digamos que é aquela parábola dos dois filhos, né? Que o pai chega para o filho, vai lá para o campo, colher as olivas, não sei o quê, tá, pai, eu vou e não vai. E o rebelde chega para o outro rebelde, filho, vai lá, não vou não. E esse rebelde pensa, puxa vida, agi mal com meu pai. Eu acho que eu estou errado. E sem o pai saber nem nada, vai lá para o campo trabalhar, colher as olivas. Tá? Então, esse caso aí do colher as olivas é justamente isso, a autoaceitação. Ele viu que estava errado e foi corrigir. Certo? É não viver na culpa, né, Frânio? É olhar para frente e seguir, né? Está feito o ato. O ato foi feito, nós não temos mais como... O fato, aliás, ato não, o fato, né, foi concretizado, nós não temos mais como consertar. Quer dizer, quando há condições de consertar, bem, mas quando não tem mais condições de consertar, no caso foi um assassinato, é viver com isso, mas procurando ajudar outros, fazer coisas boas e saber que um dia o resgate virá. Mas como nós já estamos também criando créditos, digamos assim, né? O resgate às vezes não vem tão violento. Ou mesmo assim, como nós estamos trabalhando em prol, estamos aprendendo, né? Na realidade, quando você está fazendo um bem para outro, você está fazendo mais para si, nós vamos nos fortalecendo. Tá? E a fortaleza é que vai nos dar resistência para as dificuldades que vamos passar no futuro. Né? Nós estamos passando. Né?
essa existência adquirida nisso. O esclarecimento, o trabalho, a prece, tudo isso em conjunto. Em conjunto. Mas a Elisa também falou uma coisa: se ele faz uma confissão pública, a esposa, os parentes, os filhos, a esposa do outro também, ele poderia até pegar uma cana, mas ele ia também, de repente, aliviar o peso da consciência e, de repente, a raiva do outro também. E se o outro ajudou ele, criou como filho, que gostava dele, né? Talvez essa bronca dele maior foi a ingratidão. Mas isso tudo é para o capítulo que vem. Ele aguça a gente, quando a gente começa, ele para. Só ler depois. Nos próximos capítulos. Aterrorizado pelas recordações, transia irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, é cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga por todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado, de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Então, ele mesmo causou para ele a doença que ele está tendo. O culpado é o obsessor. Se ele tivesse, que nós estamos falando aqui o tempo todo, procurado o equilíbrio, ele não teria adoecido. Ia viver com isso na cabeça, com esse problema, mas não teria adoecido porque estava fazendo algo. Ele só trabalhava o quê? Com a intenção de fugir do assédio. Era somente isso que ele fazia. O trabalho dele era todo visando a fuga do assédio. Tá? Isso nós vemos muito nos consultórios de psicologia. E nós vemos muito. A pessoa cria várias fugas. Por exemplo, tem gente que cria fuga onde? Na comida, na bebida. Tem gente que, quando fica nervosa, corre para a geladeira e não para. É impressionante. Para de comer, vai passar mal. Mas não, é compulsivo, fica compulsivo a certas coisas. Tem gente que já fuga o quê? Um shopping, compras. Né? Pessoas se sente realizado quando vai no shopping e compra, nem que seja uma caneta. Tá? É uma fuga. São as fugas que nós criamos para nós de algo que está nos incomodando. No caso dele, é uma coisa muito grave. Mas qualquer um de nós pode ter uma coisa que para os outros não é grave, mas que para nós é muito grave, incomodando, e vamos criando as nossas rotas de fuga. Por quê? Falta do equilíbrio necessário. Porque se eu estou com um problema, eu vou comer tanto. Não justifica. É que tem meu estômago a ver com isso. Pizza de sardinha não conta, não? Não, peraí. Pizza de sardinha e lasanha de 4 queijos está fora dessa conversa aí, tá? Isso aí não é fuga. Isso é satisfação garantida. Pessoal. Tá certo, gente? A questão nossa é essa aí. A fuga é um mecanismo que nós nos utilizamos para fugir, para justamente, tipo assim, abafar algo que nos perturba. Nós estamos querendo, né,
Como diz aquela história da avestruz, né? Quando está com medo, enfia a cabeça no buraco e deixa o resto lá de fora. Podemos falar o que é o resto que não. Ótimo. Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repara os centros corticais. Contemplei admirada aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Vamos ver, esse parágrafo aqui todinho, realmente, para mim é difícil, porque o André Luiz está usando aqui mais um termo, né, termos científicos, né? Para quem já tem um pouco de conhecimento disso aí, dessa área, vai ter mais facilidade de entender, né? O que dá para entender aqui que o problema todinho dele está como é que se fala? A gente pode falar nessa zona do nervosa, sistema nervoso. E que está, de alguma forma, influenciando também a zona motora, ou seja, toda a coordenação do corpo, é o que dá para entender aqui. Né? E quem está doente nesse caso aí, pelo que ele está falando, é o próprio cérebro, que parece até que a massa está amolecendo. Quer dizer, algum tipo de alguma doença ou algo que acontece que realmente eu não sei, tá, como falar sobre isso. Tá? Mas dá para a gente entender isso aí. Né? Vamos lá. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano. A deusa duplicata física, da mesma forma que alguns pares do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispídicas, vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios. Ou seja, esse campo nervoso nosso é que a partir dessa aí que nós estamos no máximo desse campo nervoso. Tá? Nós, já humanos, né, já homens, estamos no máximo. Isso aí vem sendo uma conquista de milhares e milhares de anos. Então, quando qualquer coisa que atinge isso aí, provoca, logicamente, desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio começa na mente, como sempre. Tudo é mental, todo o processo é mental. E vai responder no corpo. Como é que pode ser na zona motora dele? Ele deve estar com dificuldade, talvez, de se locomover. Alguma dificuldade também até no sistema digestivo. Né? Deve estar com algumas dificuldades no corpo físico. Resultante de quê? Do perispírito. Está falando bem aqui. Né? Estamos diante do órgão perispiritual, do encarnado. A doença se apresenta lá e vai ser, como é que se fala? Vai ser expurgada essa doença no corpo físico. Um negócio meio complexo. Fala, Zé. Você que entende mais. Já deu a hora. Esse parágrafo é grande, não quer voltar aqui na próxima, não? Vamos Estamos diante. Estamos concluindo. Voltamos aqui, perplexo. Estamos diante. Continuava perplexo. Continuava perplexo. Então tá bom. Assim, tá? Tá. Tá bom, gente? Vou ver se eu faço um curso de biologia e de medicina na próxima quinzena para me entender um pouquinho mais disso aí. Eu aprendi 60 anos. Vou parar então a gravação, hein? Alguém quer comentar?